Sejam bem-vindos, está começando mais um vídeo do canal Sabedoria Instigante. Hoje entraremos em uma jornada emocionante através do tempo, onde exploraremos o fascinante mundo dos dinossauros, as criaturas mais impressionantes que já habitaram nosso planeta. Há milênios de anos atrás, os dinossauros surgiram durante o período Triássico, aproximadamente 230 milhões de anos atrás. Eles evoluíram a partir de ancestrais reptilianos primitivos em um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. O surgimento dos dinossauros está intimamente ligado à fragmentação do supercontinente Pangeia, que ocorreu durante o início do Mesozoico. Várias teorias foram propostas para explicar o surgimento e a rápida proliferação dos dinossauros. Uma das teorias sugere que as condições climáticas e ambientais favoráveis, juntamente com a disponibilidade de recursos alimentares, podem ter contribuído para sua expansão e diversificação. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, evoluindo em uma grande variedade de formas e tamanhos, desde os pequenos saurópodes até os gigantescos dinossauros terópodes, como o Tyrannosaurus Rex. No entanto, cerca de 65 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, os dinossauros não avianos foram extintos em um evento catastrófico, muitas vezes atribuído ao impacto de um asteroide na península de Yucatán, no México, criando a cratera de Chicxulub. Essa extinção em massa abriu caminho para o aparecimento de outros grupos de animais, incluindo mamíferos e aves, que eventualmente levaram à biodiversidade que vemos hoje. A diversidade dos dinossauros foi notável ao longo dos aproximadamente 160 milhões de anos em que dominaram a Terra. Eles ocuparam uma ampla gama de habitats e evoluíram para uma variedade impressionante de formas e tamanhos. Aqui estão alguns dos principais grupos de dinossauros e suas características. Terópodes. Este grupo inclui alguns dos dinossauros mais famosos, como o Tyrannosaurus Rex e o Velociraptor. Eles eram geralmente bípedes e carnívoros, com formas corporais ágeis e adaptadas para caçar presas. Saurópodes. Os saurópodes eram os maiores dinossauros que já viveram, caracterizados por seus pescoços longos e corpos massivos. Exemplos famosos incluem o Brachiosaurus e o Diplodocus. Eles eram herbívoros e habitavam ecossistemas terrestres. Ornitópodes. Estes dinossauros eram herbívoros e se alimentavam principalmente de plantas. Eles incluíam dinossauros como o Iguanodon e o Parasaurolophus. Os ornitópodes tinham dentes adaptados para triturar plantas e muitas vezes andavam sobre 4 patas. Ceratopsianos. Conhecidos por seus chifres e cristas distintas, os ceratopsianos eram herbívoros e variavam em tamanho, desde formas pequenas até grandes espécies como o Triceratops. Eles habitavam principalmente regiões terrestres e se alimentavam de vegetação baixa. Dinossauros alados. Estes dinossauros, como o Archaeopteryx, são frequentemente considerados os precursores das aves modernas. Eles possuíam características tanto de dinossauros quanto de aves e eram provavelmente arborícolas, vivendo em ambientes florestais. Esses são apenas alguns dos grupos principais de dinossauros, e dentro de cada grupo havia uma grande diversidade de espécies com adaptações únicas. Os dinossauros habitaram uma ampla variedade de ecossistemas ao longo de sua existência, desde florestas tropicais úmidas até desertos áridos, e desde planícies abertas até regiões montanhosas. A diversidade de habitats onde os dinossauros viveram é evidenciada pelos fósseis encontrados em diferentes partes do mundo. Aqui estão alguns dos principais ecossistemas em que os dinossauros viveram. Florestas tropicais. Algumas regiões durante o período Mesozoico eram caracterizadas por florestas tropicais densas e úmidas. Aqui, dinossauros herbívoros e carnívoros coexistiam, muitas vezes adaptados para viver entre árvores altas e densa vegetação. Savanas e planícies abertas. Em algumas áreas, especialmente durante o período Cretáceo, as paisagens abertas, semelhantes a savanas, eram comuns. Nesses ambientes, dinossauros herbívoros como os saurópodes e ornitópodes podiam encontrar uma abundância de plantas para se alimentar.
enquanto terópodes predadores caçavam presas nas vastas planícies, regiões costeiras e manguezais. Algumas áreas costeiras e regiões de manguezais eram habitadas por dinossauros adaptados para viver em ambientes úmidos e lamacentos. Estes podem ter incluído dinossauros como o Spinosaurus, que possivelmente passava parte de sua vida em ambientes aquáticos. Desertos e regiões áridas. Embora os dinossauros fossem mais comumente associados a ambientes úmidos, também havia dinossauros que habitavam áreas desérticas e semiáridas. Esses dinossauros possivelmente tinham adaptações especiais para lidar com a escassez de água e a alta temperatura. Regiões montanhosas e florestas temperadas. Algumas áreas montanhosas e regiões com climas temperados abrigavam dinossauros adaptados para viver em altitudes elevadas e em florestas de folhas caducas. Os dinossauros ocuparam uma ampla gama de nichos ecológicos e se adaptaram a uma variedade de condições ambientais ao longo de sua história. Estudar os ecossistemas dos dinossauros não apenas nos dá uma compreensão mais profunda de sua biologia e comportamento, mas também ajuda a reconstruir os ambientes antigos em que viveram. A extinção dos dinossauros não avianos, que inclui os famosos dinossauros como o Tyrannosaurus Rex e o Triceratops, ocorreu no final do período Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás. Este evento é uma das extinções em massa mais conhecidas da história da Terra e marcou o fim da era dos dinossauros. A teoria mais amplamente aceita sobre a extinção dos dinossauros é a hipótese do impacto do asteroide. Segundo essa teoria, um asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra na região que hoje é a Península de Yucatán, no México. Esse impacto, conhecido como o Evento de Chicxulub, provocou uma série de consequências catastróficas, incluindo incêndios em larga escala, terremotos, tsunamis e uma extensa nuvem de poeira que bloqueou a luz solar. As consequências imediatas do impacto foram devastadoras para os ecossistemas terrestres e marinhos. A redução da luz solar levou a mudanças drásticas no clima, com queda nas temperaturas globais e perturbação dos padrões de chuva. Isso resultou em um colapso das cadeias alimentares e na extinção de muitas espécies, incluindo os dinossauros. No entanto, é importante notar que a extinção dos dinossauros não foi instantânea. Ela ocorreu ao longo de um período relativamente curto de tempo em termos geológicos, talvez algumas dezenas de milhares de anos. Além do impacto do asteroide, outros fatores, como atividade vulcânica maciça e mudanças climáticas de longo prazo, também podem ter contribuído para a extinção em massa. Embora os dinossauros não avianos tenham sido extintos, alguns grupos de animais, como mamíferos e aves, sobreviveram e floresceram após o evento de extinção, levando à diversidade de vida que vemos hoje. As aves são consideradas descendentes diretas dos dinossauros terópodes e são os únicos membros sobreviventes desse grupo antigo. O legado dos dinossauros é vasto e influencia muitos aspectos da nossa compreensão da história da vida na Terra, bem como campos científicos, culturais e educacionais. Aqui estão alguns dos principais elementos do legado dos dinossauros. Compreensão da evolução. Os dinossauros oferecem insights significativos sobre a evolução da vida na Terra. Seu estudo nos ajuda a entender como os organismos se adaptaram a diferentes ambientes e como as mudanças ambientais afetaram a diversidade e a distribuição das espécies ao longo do tempo. Paleontologia e ciência. A paleontologia de dinossauros é uma área vibrante da ciência que continua a fazer descobertas importantes. O estudo dos fósseis de dinossauros não apenas nos permite reconstruir o passado distante da Terra, mas também contribui para a nossa compreensão da anatomia, fisiologia e ecologia desses animais extintos. Inspiração cultural. Os dinossauros capturam a imaginação das pessoas de todas as idades e têm um papel significativo na cultura popular. Eles são frequentemente retratados em filmes, programas de TV, livros e outras formas de mídia, o que contribui para sua permanência na consciência pública. Educação e divulgação científica.
Os dinossauros são frequentemente usados como uma ferramenta educacional para ensinar conceitos científicos complexos, como evolução, geologia, biologia e paleontologia, a crianças e adultos. Eles são uma ponte para o entendimento do tempo geológico e da história da vida na Terra, conservação e preservação. O estudo dos dinossauros também pode informar nossos esforços de conservação e preservação da biodiversidade atual. Compreender como as mudanças ambientais afetaram os dinossauros pode nos ajudar a prever e mitigar os efeitos das mudanças climáticas e da destruição do habitat na vida selvagem moderna. O legado dos dinossauros transcende sua extinção há milhões de anos. Eles continuam a inspirar e intrigar cientistas e o público em geral, fornecendo uma janela fascinante para o passado da Terra e oferecendo valiosas lições sobre a evolução e a natureza da vida. Neste vídeo, exploramos a fascinante jornada dos dinossauros, desde sua origem no período Triássico até sua trágica extinção no final do período Cretáceo. Vimos como essas criaturas majestosas dominaram a Terra por milhões de anos, evoluindo e se adaptando a uma variedade de ambientes ecológicos. Aprendemos sobre os eventos catastróficos que levaram à extinção dos dinossauros não avianos, incluindo o impacto do asteroide em Chicxulub e as mudanças ambientais globais que se seguiram. No entanto, também reconhecemos que, embora os dinossauros tenham desaparecido, seu legado vive através das aves modernas e do vasto campo da paleontologia. Ao estudar a origem e extinção dos dinossauros, somos lembrados da fragilidade da vida na Terra e da importância de entender e preservar nosso mundo natural. Que a história dos dinossauros nos inspire a buscar conhecimento, a apreciar a diversidade da vida e a proteger nosso planeta para as gerações futuras. Obrigado por acompanhar essa jornada com o canal Sabedoria Instigante. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre ciência e história. Até a próxima!